Vamos à Rússia? Trago trajetória das irmãs Dubrovina, onde a felicidade da mais nova se tornou a infelicidade da irmã mais velha. Venham ver ponto no que isso vai dar. Diretamente das profundezas da zona norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Tenho 2 irmãos, sendo que de nós 3 eu sou o mais velho, e sempre fomos em geral bem unidos. Claro que brigas aconteceram e em diversas fases de nossas vidas, algumas bem sérias, mas acabávamos sempre nos falando novamente. As brigas bobas, por ciúmes e disputa pela atenção dos pais, disputa por roupas, presentes e até namorados, quando se é mais velho, são coisas de fase, banais e logo passam. Porém, e infelizmente, existem aqueles casos em que irmãos se odeiam, não se suportam. E eu presenciei esses casos. Em 3 oportunidades. Eu, claro, estranhava aquilo, visto que tive boa convivência com os meus irmãos. E me perguntava as razões. Competição? Mágoa ou karma mesmo? Na história de hoje, vamos viajar até a Rússia, na linda e cosmopolita São Petersburgo, onde 2 irmãs que logo cedo em suas vidas conviveram com enormes dificuldades, pobreza e abandono. Adversidades, no entanto, que as uniram, e muito. Mas, e sempre existe um mas, algo foi separando elas. A mais nova foi se tornando uma bela mulher, e com isso foi ascendendo profissionalmente, enquanto a irmã mais velha não conseguiu nem o mesmo sucesso e nem a mesma beleza. O amor foi sendo superado para dar lugar ao despeito, e daí para o ciúme, e deste a inveja foi um passo. A mente sã e a autoconfiança pode nos desviar de caminhos obscuros. Infelizmente, este não foi o caso aqui. Foi exatamente o contrário, culminando com sangue. Stefania e Elisaveta Dubrovina nasceram em 1999 e 1997, respectivamente, em uma família muito pobre e com muitos outros irmãos, e não sabemos quantos eram e quem eram. Dos pais também quase nada se sabe. Devido a essas condições insalubres, as irmãs foram abandonadas bem novas no orfanato, e elas tiveram que se unir muito para enfrentar aquela época tão difícil em suas vidas. Sabe-se que seus outros irmãos foram deixados em outros orfanatos distintos. Basicamente, elas só tinham uma a outra. Nunca foram adotadas, porque não aceitavam se separar. Por isso, nenhuma família se interessou, e assim elas foram crescendo. Enquanto Stefania era calma e cooperativa, sua irmã mais velha era rebelde e temperamental. Tanto que, por diversas vezes, fugiu e, certa vez, por 3 meses. Onde ou quem passou esse tempo todo não se sabe, mas é certo que foi nesse período que começou a usar drogas e provavelmente ter se prostituído. Nessa época, ela tinha 15 anos. Quando as irmãs ficaram mais velhas, tiveram que sair do orfanato e foram morar com uma tia, chamada Ekaterina. Mas a convivência com ela, com a tia, era conflitante. E conforme elas amadureciam, a relação também entre elas foi mudando, drasticamente. E o ponto principal disso era a aparência física entre ambas. Enquanto Elisaveta não desenvolvia tantos atributos físicos, por exemplo, era mais baixa que a média das mulheres russas e era de complexão miúda. Já Stefania se desenvolvia como uma bela mulher, alta e de feições mais regulares. Chamava a atenção enquanto sua irmã passava despercebido. Notava-se também que Stefania parecia bem mais madura para sua idade. E como queria sair logo da casa de sua tia, foi procurar agências de modelo. E não foi recusada. Sua altura e cabelos longos, louros e, sobretudo, sua natural desenvoltura frente às câmeras
fotográficas lhe renderam contratos. Elisaveta não viu com alegria aquele sucesso de sua irmã. Ela mesma entrava e saía de clínicas psiquiátricas e seu gênio era difícil também. Frequentemente brigava com a irmã mais nova. Ela, e isso é minha opinião, também era bonita, tanto que se tornou modelo, mas o seu tipo de beleza e a altura, claro, não alavancou muito sua carreira, e ela não aceitava estar abaixo da caçula Stefânia. Implicava tanto com esta que precisou fazer terapia com psiquiatras. Mas infelizmente não superou isso. As drogas, o desvario psicológico, a inveja insana, apagaram todos aqueles anos de apoio mútuo na vida de orfanato. É incrível como o rumo de duas pessoas tão próximas podem divergir tanto, e era nítido isso neste caso. Elisaveta ia caindo numa espiral de recaídas com drogas e chegou a ser internada num hospital psiquiátrico 2 vezes, enquanto Stefânia ganhava mais notoriedade profissional e iniciou um namoro com o empresário Alexei Fatev, de 40 anos à época. E ele a mimava com viagens e presentes caros. Depois de sua última saída da internação, Elisaveta começou a copiar sua irmã, seja nas roupas ou no corte de cabelo. Ao invés de investir em suas qualidades, ela ficou obsessiva em ser a própria Stefânia. É claro que era impossível. Ambas nem mesmo se parecem, como fica claro nas fotos. Stefânia, no entanto, não se incomodava com isso, e até a levava em festas e ao clube onde trabalhava certas noites de stripper, ou iam à casa de seu namorado Alexei, onde bebiam e usavam drogas, o que mostra que Stefânia, às vezes, fazia uso disso também. O comportamento errático e instável de Elisaveta logo a levou a mais uma briga com Stefânia, e desta vez ficaram dias sem se falar. O fato era que dependia do suporte financeiro da irmã, e não demorou muito a procurá-la novamente. A soma de acontecimentos fortuitos, ou não, podem desenhar todo um enredo de crime. Um pequeno desvio poderia mudar tudo, mas lidamos com fatos aqui, e os acontecimentos daquela noite dariam um fim definitivo àquela relação de irmãs. O ano era 2016. Era o início da noite de 26 de fevereiro de 2016. Stefânia se preparava para sair, quando, para sua surpresa, foi procurada por sua irmã, que bateu à sua porta. Não esperava, porque, como eu havia dito antes, tinham dias que não se falavam, por culpa de uma briga. Stefânia, então, a chamou para irem ao apartamento de seu namorado, para beberem. Algo que os três já haviam feito diversas vezes. Elisaveta aceitou. Foram recebidos por Alexei, e os três começaram a beber, e Elisaveta usou bastante cocaína, que foi disponibilizada por ele. Essa foto foi tirada por Alexei nesta noite, e mostra que elas, as irmãs, aparentemente estavam bem descontraídas, uma com a outra. Mas as aparências enganam. Quando o relógio marcava meia-noite, a bebida acabou, então Alexei disse que iria comprar mais numa conveniência 24 horas que existia ali perto. Mal ele saiu, Elisaveta começou a provocar sua irmã. Discutiram, então ela foi à cozinha, pegou uma faca, voltou e começou a agredir a irmã, desferindo-lhe inúmeros golpes por todo o corpo. 189 facadas, ou, segundo outras fontes, 145.
Mesmo caída e esvaindo em sangue, ela ainda arrancou-lhe os olhos e decepou-lhe uma das orelhas, em sua sanha de ódio. O corpo de Estefânia ficou irreconhecível e havia sangue para todo lado. Alexei voltou e se deparou com a cena tétrica e de filme de terror. Elisaveta permaneceu sentada no sofá, com o olhar fixo e muda. Ele logo ligou para a polícia, que não demorou a chegar. E eu pergunto, será que ela, Elisaveta, já estava com a intenção de matar a irmã? E só estava esperando a oportunidade? Bem, pelos fatos que acabei de narrar, é exatamente o que parece. E a história das irmãs Dubrovina se encerrou de uma maneira bem sangrenta. Elisaveta foi enviada a uma instituição psiquiátrica onde permaneceu por 3 anos e por esse tempo não demonstrou o menor arrependimento de ter posto fim à vida de sua irmã caçula e ainda teve a cara de pau de se dizer inocente, alegando, entre aspas, esquecimento por conta das drogas que ingerira na noite dos fatos. Após ser diagnosticada mentalmente apta, foi a julgamento com a ampla cobertura da imprensa europeia e, sobretudo, russa. Em 22 de setembro de 2019, foi condenada, pasmem, a apenas 13 anos em regime fechado. Sua defesa alegou, claro, amnésia causada pela cocaína e bebida alcoólica, e tentou jogar a culpa em Alexei, o namorado de Estefânia, mas ele foi inocentado, porque foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento em que fora comprar as bebidas alcoólicas, como havia alegado naquela noite. Elisaveta reiterou sua inocência, mas as provas eram muitas, sendo assim condenada. E pegaram bem leve com ela, porque 13 anos é muito pouco, pelo crime cruel que cometeu. E talvez tenham levado em conta seu passado de internações psiquiátricas e a dependência química. A mídia russa tentou sujar o nome de Estefânia, levantando suspeitas de que fosse profissional do sexo e que posasse nua em sessões de fotos, mas amigos e profissionais que trabalharam com ela negaram veementemente tais alegações. Estefânia Dubrovina foi descrita por todos como sendo uma garota humilde, educada e com grande talento profissional, e todos ficaram abalados com seu fim inexplicavelmente sádico. Sua beleza fora literalmente destruída, e talvez fosse isso que Elisaveta sempre desejara: apagar o que ela sempre quis ser e nunca foi. Olá, tudo bem? Para quem acabou de ver o vídeo aí no YouTube das garotas russas, né? Das irmãs Dubrovina, eu espero que tenham gostado. E aqueles pedidos de sempre: like, compartilhamento, né? E comentários, tudo isso ajuda o canal. Para quem está vendo o vídeo no TikTok, convido a entrar no nosso canal. Para quem gosta de casos criminais, visitem, assistam esse vídeo e outros vídeos que temos tudo organizado nas playlists. Então esse foi o caso das irmãs Dubrovina, ambas modelos, sendo que a mais nova mais bem sucedida do que a mais velha, e a mais velha, com todos aqueles problemas que ela tinha, acabou assassinando de forma brutal a própria irmã.
e ela recebeu apenas uma pena muito pequena de 13 anos apenas. Esse caso foi muito divulgado pela Europa e sobretudo na Rússia, né? Esse caso aconteceu na cidade de São Petersburgo, né? Que é uma das cidades mais cosmopolitas da Rússia, mais ocidentais desse país. Então tá aí, esse é o vídeo, e sábado que vem tem mais um, agora com dois irmãos. Esse caso aí é uma disputa aí por namorada, né? Então até lá e valeu!